A gente vai retomar o assunto que a gente tinha falado na última aula, que a gente está falando sobre as regiões de operação do transistor. Esse é um tópico muito importante, pessoal, mas muito importante mesmo, que eu acho que se vocês conseguirem entender o princípio dele, vocês nunca mais vão ter dificuldade em utilizar o transistor nos projetos de vocês. Então, o que a gente está fazendo, pessoal? Basicamente, a gente está começando a ver como é que o transistor ele opera dentro de um circuito. Como é que ele se comporta, né? E para a gente colocar ele em operação, a gente precisa de componentes adicionais para poder fazer aquelas regiões de operação que eu mencionei na aula passada, que são basicamente 3 regiões de operação: saturação, corte e região ativa, tá? Qual que é vamos dizer, o conceito básico do corte e saturação, pessoal? Eu tenho o meu transistor aqui. O que é fazer ele ficar no corte e na saturação? É fazer ele operar de uma forma discreta, binária, né? É você fazer passar corrente entre coletor e emissor ou não passar corrente entre coletor e emissor. É você ter uma tensão alta entre coletor e emissor ou você ter uma tensão muito baixa entre coletor e emissor. Então, a gente está trabalhando nos dois extremos da operação dele. Ou passa tudo de corrente, ou não passa nada de corrente, ou fica uma tensão muito grande aqui, ou não fica nem tensão nenhuma aqui. Ele se comporta como um curto ou como um circuito aberto. Por isso que as aplicações são aplicações de chaveamento, ou seja, quando ele está operando como uma chave que abre e fecha. Quando a chave abre, não tem corrente nenhuma e a tensão é máxima. Quando a chave fecha, a tensão é próxima de zero e a corrente é máxima. Tá certo? Então, a gente viu, né, a gente começou a ver na aula passada, alguns cálculos, só para aprender a mecânica do cálculo. O que a gente estava fazendo? A gente aplicava uma fonte de alimentação, que gerava uma corrente de base, que gerava uma corrente de coletor, e aí a gente fazia os cálculos. Como é que está o VCE, que é a tensão entre coletor e emissor, e como é que está a minha corrente C, que é a corrente de coletor, tá? O que a gente percebeu? Vou só dar uma pincelada. Quando eu colocava 2 volts na base, a gente obtinha os seguintes parâmetros. A gente obtinha no coletor uma corrente de 2,6 miliamperes. Então, para 2 volts eu tinha 2,6 miliamperes de corrente de coletor. E de tensão entre coletor e emissor de 7,4 volts. Para 2 volts eu tinha esses parâmetros aqui, tá certo? Até agora eu não estou falando se está no corte ou na saturação, só estou calculando os parâmetros, tá? Quando eu passo essa fonte para 4 volts agora, eu dobro a tensão na base, o que a gente obtém? A gente obtém agora uma corrente de 6,6 miliamperes e uma tensão entre coletor e emissor de 3,4. Então, se a gente comparar, eu estou com 6,6 e 3,4, tá? 2,6 e 7,4. O que a gente percebe? A gente percebe que quando eu aumento a tensão de base, a corrente de base aumenta e a corrente de coletor, por consequência, aumenta também, porque ela é proporcional à corrente de base. Se eu aumento a corrente de coletor, eu aumento a queda de tensão nesse resistor, portanto, sobra menos tensão para o meu VCE. O meu VCE vai ser 10 menos a queda que eu tiver em cima do resistor de coletor. Então, à medida que a corrente de base aumenta, a corrente de coletor IC aqui, ela também aumenta e a minha tensão VCE, ela diminui, tá certo? Então, basicamente, o que acontece é isso e vice-versa. Se eu diminuo a corrente de base, diminuo a corrente de coletor e aumenta a tensão VCE. Então, o que eu percebo? Eu percebo que eu consigo controlar a tensão e a corrente através, né, a tensão sobre um transistor, entre coletor e emissor, e a corrente que passa entre coletor e emissor, através do controle da tensão de base, que controla a corrente de base. Na verdade, no fundo, o que eu estou querendo controlar é a corrente de base. E aí, através desse controle de corrente aqui, né, dessa variação de corrente, eu consigo controlar a tensão
que ele tem na saída, tá? Então, sobre esse princípio, vamos continuar aqui. Eu vou colocar um outro circuito parecido, só que com resistores diferentes, né? Eu mudei o valor desses resistores aqui. E aqui eu quero que o exercício seja a gente fazer a mesma coisa, né? Uma variação na tensão de base aqui, mas para 3 valores específicos, com 0 volt, com 6 volts e com 12 volts, para a gente perceber mais uma vez o que está acontecendo no meu transistor, tá? E aqui, basicamente, o que eu quero é que calcule a tensão entre coletor e emissor. Vamos ver que jeito que fica essa tensão aqui, ó, a tensão entre esses dois pontos do meu transistor, que é o meu VCE. Então, vamos imaginar que o meu terra, né, normalmente é o negativo das fontes, seja esse ponto aqui. VCE é a tensão entre coletor e emissor. E VC é a tensão entre coletor e terra, que seria daqui para cá. Neste circuito, VCE e VC são a mesma coisa, tá certo? Porque a gente não tem um resistor aqui. O próprio emissor já está ligado no terra. Então vamos lá, vamos brincar um pouquinho aqui com as equações para vocês irem pegando a mecânica das coisas, tá? Então a primeira situação é VB igual a 0. Aqui eu só transcrevi o circuito para ficar mais fácil da gente olhar. Vamos colocar o seguinte, ó, se eu tenho 0 volt aqui na minha tensão de base, qual vai ser a corrente de base que vai circular, pessoal? 0. E se eu colocar 0,1? Se eu seguir esse circuito, eu tenho um resistor de 470, que eu chamo aqui de VRB, a tensão em cima dele. E eu tenho também a tensão VBE, que é a tensão entre base e emissor. Se eu somar essas duas tensões, aí sim eu obtenho a tensão que eu estou aplicando, tá? Então, se eu quisesse ser correto aqui, ó, eu teria de colocar VBB menos VBE dividido por 470. Mas aqui também tem um erro, né, nesse meu raciocínio. Por quê? O erro que ocorre é que isso aqui só vai acontecer, ou seja, eu só vou ter corrente circulando se eu tiver polarizado a junção base-emissor diretamente. Como eu não tenho 0,7 volts, vai ser insuficiente para polarizar essa base, essa junção base-emissor aqui e fazer o diodo conduzir. Até eu atingir 0,7 volts, essa corrente aqui vai ser muito baixa também, tá? E aí eu já posso escrever que sempre que o VBB for menor do que 0,7, obviamente se ele começar a chegar perto de 0,7, isso não vale, né? Aí é uma questão de vocês entenderem o bom senso da coisa. Mas no nosso caso aqui, com o VBB menor do que 0,7, eu não tenho a condução da junção base-emissor e, portanto, o IB é zero. Se o IB é zero, né, o VBE também vai ser zero, e aí eu não tenho nenhuma corrente de base. Se eu não tenho nenhuma corrente de base, como a corrente de coletor é beta vezes a corrente de base, eu também não tenho corrente de coletor. Se eu não tenho corrente de coletor, não tem queda de tensão nesse resistor, portanto, aonde fica a tensão da fonte? Ela vai ficar toda em cima do meu VCE, tá? Então, o VCE, quem é o VCE? O VCE vai ser a tensão total, 15 volts, menos a queda de tensão em cima do resistor de coletor, que seria o meu VRC, tá? Como é que eu calculo essa queda? Pela lei de Ohm, é o IC vezes o resistor. Se o IC é zero, essa queda é zero. Então, o que eu vou ter? Vou ter 15 menos zero vezes alguma coisa, que vai dar os próprios 15 volts. O que significa isso, pessoal? Se isso aqui fosse uma chavinha entre coletor e emissor, essa chavinha estaria aberta ou estaria fechada? Aberta. Por quê? Como a minha chave aqui, ela fecharia o circuito entre o VCC e terra, se ela estiver aberta, não tem corrente passando, chave aberta não tem corrente passando. E a tensão entre os terminais da chave é a tensão da fonte. Tá? Então, neste caso, com a tensão do VB igual a zero, o transistor está no que eu chamo de corte. Tá? Essa é a situação de corte dele. A região que ele está operando aqui é zero de corrente coletor e máxima tensão entre coletor e emissor. Ele está se comportando como uma chave aberta. Quando eu começo, então, ó, nessa situação eu cortei o transistor. Então guardem isso. Toda vez que eu coloco zero na base do transistor, ele corta. Tá? Vamos aumentar um pouquinho agora a tensão de base. Vamos colocar ela para 6 volts. Vamos aplicar 6 volts aqui.
Bom, com 6 volts aqui, eu já tenho tensão suficiente para polarizar essa junção base-emissor, então eu já considero ela polarizada diretamente, porque eu tenho tensão suficiente. Essa tensão, ela vai fazer circular uma corrente através desse resistor, né, passando pela base em direção ao terra aqui, que também vai gerar uma queda de tensão em cima desse resistor, que é o meu VRB. Essa queda de tensão aqui é a queda de tensão mais importante nesse momento que a gente precisa entender. Tá? Então, para a gente calcular a tensão VCE, o método é o seguinte. Para eu calcular o VCE, eu preciso saber do IC. Para eu saber do IC, eu preciso saber do IB. Para eu calcular o IB, eu tenho que saber qual é a tensão em cima desse resistor, dividido pelo valor dele, eu calculo o meu IB. Então, fazendo agora, né, de trás para frente, a primeira coisa que eu preciso calcular vai ser o meu IB. Quem que é o IB? O IB é o VRB dividido pelo RB. Tá? Então, na hora que eu tenho, não é o VBB, tá certo? É o VRB. Quem é o VRB? O VRB é a tensão total 6 menos a queda de tensão de 0,7, é o que sobra, dividido pelo valor do resistor 470, e aí eu vou ter 11,3 microamperes circulando na base. Com um beta de 200, supondo o meu transistor na região ativa, já vocês vão entender o que é esse supondo, tá? Supondo ele na região ativa, a minha corrente de coletor ela é beta vezes IB. Essa equação, ressaltando mais uma vez, ela só vale com o transistor na região ativa, não vale nem no corte e nem na saturação. Mas, como eu não sei se ele está no corte nem na saturação, muito menos na ativa, eu tenho que partir de algum ponto. Então, eu parto do pressuposto que ele está na ativa, que essa equação vale. Se eu encontrar um resultado incoerente, aí eu tomo uma outra decisão. Tá? Então, vai ficar 200 vezes essa corrente, que vai dar 2,26 mA. Já achei o IC. De posse do IC, o VCE é simplesmente VCC menos a queda de tensão no resistor de coletor, 15 menos 2,26 mA em cima de um resistor, né, passando por um resistor de 3,6K, eu tenho 6,86 volts. Tá? Então, vocês viram, no exercício 1, quando eu apliquei 0 na base, eu tinha 15 no VCE. Agora eu aumentei a tensão de base, a tensão do VCE já diminuiu pra caramba, já passou para 7, menos da metade do que eu tinha antes. Tá? E a corrente de coletor, obviamente, chavinha aberta, não tinha nada e agora está passando 2,26. Esse transistor, eu posso dizer, pelo fato do VCE dele estar muito longe do 0 volt, tá? E muito longe do 15 volts, que são os extremos, eu posso afirmar que o meu transistor está na região ativa, tá certo? A região ativa é basicamente quando o transistor não está nem no corte e nem na saturação, ele está na ativa. O corte a gente acabou de ver, que é quando tem 15 volts em cima dele. A saturação já nós vamos ver, que é quando ficar com 0 volts em cima dele. Se ele não está nem com 0 nem com 15, ou próximo de 0 e próximo de 15, se ele não está em nenhum desses dois extremos, ele está na região ativa. Muito bem. Com o VBB 12 volts, estou colocando aqui 12 volts agora, tá? Então, tinha 6, estou colocando 12. O que vai acontecer? Eu já sei, a minha corrente IB vai aumentar. Vai aumentar o IC e eu espero que o VCE diminua. Então, do ponto de vista qualitativo, eu preciso bater o olho e já entender o que está acontecendo. Agora vamos calcular. Então, mesmo princípio de raciocínio, né? O VBB está maior que 0,7, portanto, eu já considero o VBE na condução, com 0,7 em cima aqui. Tá? O IB é a mesma coisa, vai ficar 12 menos 0,7 dividido por 470K, que vai dar 24 microamperes. O IC é beta vezes IB, 200 vezes 24 microamperes, dá 4,8 miliamperes. E aí a gente vai calcular o VCE. O VCE é quem? VCC menos VRC. Né? Tensão total menos essa queda em cima do resistor RC vai dar o VCE. Quem é essa queda? Essa queda é a corrente que passa nele vezes o resistor. Então vai ficar 15 menos 4,8 miliamperes vezes 3,6K.
Se eu fizer essa conta, vai dar menos 2,28 volts de VCE. O VCE vai ser um VCE negativo. Aí aqui acende uma luz amarela, se não vermelha, né? Opa! O meu circuito não tem fonte de tensão negativa. O VCE está sendo medido em relação ao terra, que é o zero, né? Para cima dele só tem queda de tensão positiva nesse resistor, a fonte de alimentação é positiva. Como é que me dá uma tensão negativa? Portanto, isso é inconsistente. Esse cálculo não pode ser feito dessa maneira. E quando acontece do meu VCE ser negativo, eu já sei, né, que à medida que eu aumento o IB, aumenta o IC e diminui o VCE, eu já sei que o limite dele é zero. Ele não tem como abaixar de zero. Se eu obtive um valor negativo, o que eu concluo imediatamente? Que esse cara já está na saturação. Tá? Ele está operando na saturação, porque é impossível ter uma tensão negativa nestas condições de circuito aqui. E se esse cara está na saturação, tá? A minha tensão entre coletor e emissor ideal seria zero, tá? Mas a gente considera aí para efeitos de cálculo, né, uma aproximação, depende do transistor, como ele não é uma chave fechada perfeita, ele tem uma tensãozinha aqui em cima dele, e a gente considera para transistores de pequenos sinais que seja em torno de 0,1. Já vou mostrar para vocês de onde vem esse dado, que eu não peguei aleatório da minha cabeça. Assim, a gente utiliza isso, né, com uma certa frequência, mas se você quiser ser muito preciso, você consegue encontrar esse dado no manual do transistor que você estiver operando, tá? Já vou te mostrar. Aqui não está falando qual é o transistor, então eu estou utilizando isso de uma maneira geral. Então, ó, o que eu percebo? A chave, né, pelo fato da tensão ser negativa, não tem como. Eu coloco aqui 0,1 volt, seria como se fosse uma chavinha fechada. Em cima de uma chavinha fechada, não tem uma queda de tensão alta. Como eu tive, né, eu cheguei a essa conclusão depois de ter feito os cálculos, esta corrente de coletor aqui, ela foi obtida antes de eu ter chegado a essa conclusão. E qual foi a hipótese que eu parti? Que o transistor estava na região ativa e, por isso, esta corrente, esta fórmula poderia ser utilizada, né? Essa expressão poderia ser utilizada. Como isso está errado, né? Ele está na saturação, essa fórmula não pode ser utilizada e esta corrente não é 4,8 mA. Então, a gente tem que recalcular essa corrente baseado nessa nova informação. Então, vamos lá. Se eu tenho uma chavinha fechada, vai passar a máxima corrente aqui, só que essa máxima corrente não é 4,8 mA, certo? Essa máxima corrente ela vai ser calculada de uma outra maneira, que é o que eu vou demonstrar agora. Agora, eu não posso mais partir do circuito de base para obter a minha corrente de coletor, porque o meu beta não vai ser 200. Eu não posso considerar... Aliás, o beta é 200, mas eu não posso considerar que o IC vai ser beta vezes IB. Eu não posso considerar isso, tá? Então, como é que eu tenho que fazer? Tem que abandonar o circuito de base, esquece o circuito de base, e agora eu vou olhar no circuito de coletor e emissor. Vou olhar nesse circuito aqui, tá? Se eu olhar esse circuito, o que eu vou reparar? Eu vou reparar que a corrente IC, ela é a que atravessa o transistor. A corrente aqui embaixo é a corrente IE, que a gente já viu, que vai ser a soma do IB mais o IC, tá? O IE é o IB mais o IC. Então, aqui, do ponto de vista de corrente, é mais ou menos isso que está acontecendo. Se o IB for, né, muito menor que o IC, ou razoavelmente menor, o IE é aproximadamente igual ao IC. Tá? Então, a gente pode considerar, grosso modo, que a gente teria uma corrente, a mesma corrente que passa em cima, a mesma corrente que passa embaixo, a menos de uma variação pequena do IB aqui. Mas eu nem preciso disso, tá? Eu não vou precisar de saber quem é o IE. Quem é o IC? O IC é a corrente que passa em cima desse resistor, que vai ser a tensão que tiver sobre ele. Só eu calcular essa tensão aqui e dividir pelo valor dele.
Então, IC é VRC dividido por RC. Quem é o VRC? É a fonte menos o VCE. A tensão que fica em cima desse resistor vai ser a tensão total menos a queda de tensão entre coletor e emissor. Como o transistor está saturado, o VCE a gente vai considerar em torno de 0,1. Então, vai ser 15 menos 0,1 dividido pela resistência. Então, vai dar 4,1 miliamperes. E vocês reparem que é menor do que o 4,8 que deu anteriormente. E por que não dá para ser 4,8? Muito simples. O transistor, ele está dentro de um circuito que precisa satisfazer as leis de Kirchhoff. E nas leis de Kirchhoff, não tem jeito, né? Eu só tenho dois componentes aqui. Eu tenho este resistor e tenho este transistor. Eu só tenho duas tensões em série. Só tem um jeito de eu ter a máxima corrente. Qual é a situação onde eu vou ter a máxima corrente nesse resistor? É quando esta tensão aqui, ó, for zero. Não tem outro jeito. Quando essa tensão for zero, eu vou ter a máxima corrente aqui em cima, porque eu tenho a máxima diferença de potencial. Não tem como, depois que eu calculei essa corrente aqui, não tem como passar uma corrente maior que essa. Isso iria infringir as leis de Kirchhoff. E é por isso que quando a gente viu aquela tensão negativa, isso já cheirava que tinha alguma coisa errada, que a gente já estava infringindo as leis de Kirchhoff aí, tá? Então, basicamente é o seguinte, se o transistor está na saturação, esta corrente que eu calculo aqui, ó, através da expressão acima, né, do 15 menos 0,1 por 3,6, é a máxima corrente que o circuito de coletor e emissor permite passar através do resistor de coletor. Tá? Essa é uma limitação do circuito, não é do componente. O componente pode aguentar uma corrente maior que essa, pode ir no manual dele falando que ele aguenta 4.000 amperes. O circuito não permite que passe isso. O circuito, no máximo, vai permitir, na condição de saturação, esse valor. Bom, o conceito principal que vocês precisam ter aqui, pessoal, é o seguinte. Na região de saturação, o VCE, ele é chamado de VCE-SAT, e a gente vai ver isso no manual, tá? A gente pode considerar ele muito próximo de zero. Aqui eu fiz uma consideração de 0,1, né, para transistores de pequenos sinais é uma aproximação adequada, né, uma consideração adequada. E o IC, ele se chama IC de saturação, e ele corresponde à máxima corrente de coletor permitida por este circuito. Não confundam a máxima corrente do componente, não é isso, é a máxima corrente que este circuito permite. Se eu trocar este resistor de coletor, muda esse valor. Tá? Então, é o circuito que vai me indicar qual é a corrente máxima que circula aqui. E aí, nessa situação, é a chavinha fechada, né? Que aí o transistor se comporta como uma chave fechada, com a queda de tensão em cima, entre os terminais, muito baixa, e com a corrente sendo a máxima que pode passar naquele circuito específico. Tá? Então, na condição de 12 volts de tensão de base, eu atinjo a saturação do transistor. Então, com esses três exemplos, o que vocês viram, né? Conforme a tensão aplicada na base, eu consigo, através da regulação aqui da corrente de base, colocar o transistor onde eu quiser. Posso colocar ele como chave aberta, chave fechada, ou na situação intermediária, que seria na região ativa, que a gente vai ver mais à frente a utilidade dele estar na região ativa. Eu queria que vocês aplicassem o que vocês aprenderam nesse circuito aqui agora, para vocês fazerem sozinhos, né? Para vocês aplicarem o que eu conversei aqui com vocês, porque senão fica uma coisa que só eu faço, né? Fica muito fácil, né, quando o professor está fazendo, mas às vezes quando a gente vai pegar para fazer, tem alguma dúvida. Então, e o que eu quero que vocês olhem aqui, tá? Antes de sair roçando o mato aí para poder resolver o exercício. Reparem bem,
até então, a gente está utilizando esse tipo de notação. Olha, eu tenho uma tensão aplicada no resistor de base para gerar uma corrente de base. E uma tensão aplicada com o resistor de coletor para fornecer uma corrente de coletor. Tá? A gente está vendo que a gente tem duas fontes, né? Uma fonte para polarizar a base e outra fonte para gerar a corrente de coletor. Uma outra anotação que a gente já fez também é também com duas fontes, mas ao invés de eu ficar desenhando esse traço aqui embaixo, eu coloco uma anotação que é o terra, né, que indica que isso aqui tudo está na mesma referência e, apesar de não estar desenhado, mas obviamente esses três terminais estão interligados, né? Então é uma outra anotação. Que eu vou convidar para vocês a olharem a partir de agora é o seguinte: se eu tiver uma única fonte de alimentação, será que eu consigo também gerar uma corrente de base? Ó, 10 volts aqui, 10 volts aqui é o mesmo potencial, então é como se eu tivesse esse ponto aqui, ó, ligado nessa fonte, né? Então eu posso ter essa terceira anotação, que é uma anotação que vai ser muito utilizada aqui para frente, ou seja, uma única fonte de alimentação ligada no resistor de coletor para gerar a corrente de coletor, a polarização de coletor emissor aqui, e também ligada no resistor de base para gerar a corrente de base. Então, uma única fonte utilizada para polarizar o transistor, gerando todas as correntes que ele precisa aí para ficar numa determinada região de operação. E o terra, né, que eu tenho aqui, é em relação a quê? Em relação ao terra da fonte, né? Então, aqui o 10 volts seria terminal positivo em cima, terminal negativo embaixo. Isso aqui seria o terra. Então, essa terceira notação, pessoal, aliás, todas essas três notações são idênticas em termos práticos, em termos de circuito. Elas falam de um mesmo circuito, não tem diferença nenhuma de operação entre essas três notações. Provavelmente, de hoje em diante, os exercícios vão ser basicamente dessa forma aqui que a gente vai enxergar. Tá? Então, beleza, pessoal. Ó, então, utilizem esse circuito de baixo aqui, já para vocês poderem ir acostumando com a brincadeira. E, partindo do pressuposto que o transistor tem um beta de 200, calcular IB, IC, VCE e a potência dissipada nele. E a potência dissipada, aqui eu já vou dar uma dica para vocês, né? Vai ser o VCE vezes o IC. A gente poderia calcular também a potência dissipada pela base, mas a corrente que entra aqui é tão pequenininha, o VB é tão pequenininho que a gente despreza ela. Então, a potência dissipada tem a ver com a corrente de coletor que está circulando dentro do transistor em cima de uma tensão entre coletor e emissor. Se eu fizer produto de tensão por corrente, eu tenho potência. Olha, é bem simples, né? Só para vocês pegarem a mecânica da coisa. Então, lá. A gente sempre começa, eu gosto de começar pela base. Então, 10 volts, a gente sabe que a junção base-emissor está polarizada diretamente. Então, 10 menos 0,7 é o que vai ficar em cima desse resistor aqui. Ó. Então, agora eu estou olhando esse circuito aqui, ó, né? O circuito que passa pelo resistor e vem para cá. Tenho duas tensões, a tensão nesse resistor e a tensão VBE. 10 menos 0,7 dividido por 1 mega, 9,3 microamperes. Com base nesta corrente, eu faço beta vezes IB, supondo região ativa, né? Eu já expliquei que a gente pode ter alguma inconsistência, se caso o VCE for negativo. 200 vezes 9,3, 1,86 miliamperes. VCE vai ser, tensão aqui em cima, 10 volts, que é a tensão total, menos esse pedacinho que fica aqui em cima do resistor. E esse pedacinho que fica em cima do resistor é a corrente de coletor vezes o próprio resistor, vai dar 6,28 volts. Multiplicando um pelo outro, 6,28 vezes 1,86 miliamperes, 11,68 miliwatts.